Hola chicos, bienvenidos a más una clase. Hoy tenemos nuestra clase de número 42 y vamos a estudiar un poquito más. Soy la profesora Elisiane. Primero, antes de empezarmos, voy a darles nuestros avisos, ¿bien? O primeiro aviso para você que faz as suas atividades pela internet, né? Continue realizando as atividades, sempre após as aulas, para você responder ali corretamente a atividade obrigatória e assim garantir a sua frequência, a sua presença. E você que tem entregado as suas atividades no seu colégio, na sua escola, continue anotando, continue realizando os trabalhos e entregando na escola para assim garantir a sua presença na aula de língua espanhola. Empezamos entonces. A recordar entonces que vimos em la clase passada. Na aula passada, nós tivemos o título Alfabetização, Comunicação. Os conteúdos que nós estudamos foram o gênero notícia, charge e tira e fizemos a interpretação desses gêneros textuais e sempre aparece o léxico a partir do texto, alguma palavra nova para você aprender, né, para você passar a conhecer. Em la clase de hoje vamos a ver el cuento al abrigo. Hoje nós vamos ler. ¿Te gusta ler? A mim me encanta. Espero que a ti também. Vamos a ler el cuento abrigo, bien, e hacer la interpretação del cuento. Eu quero pedir a vocês que vocês tenham aí o material de prontidão, que caso seja necessário, você anote uma palavra ou outra que você não entenda, porque durante a leitura dos fragmentos deste conto, eu vou traduzir algumas palavras, as que eu achar que são mais difíceis, mais incomuns, mas eu acredito que a maioria delas vocês vão conseguir compreender pelo contexto, pelo todo, então prestem bastante atenção que você vai conseguir aí acompanhar e entender esta leitura, ok? Nós vamos ler em partes e em fragmentos e vamos aí intercalando e fazendo alguns exercícios. Vamos a nossa leitura então? Al abrigo. Um comerciante em muebles que acababa de comprar um sillón de segunda mano descobriu uma vez que em um hueco del respaldo, em um buraco, né, del sillón, da poltrona, uma de suas antiguas proprietárias havia ocultado su diário íntimo. Por alguma razão, muerte, olvido, esquecimento, fuga precipitada, embargo, algum impedimento, o diário havia quedado aí e o comerciante, experto em construção de muebles, lo havia encontrado por casualidade al palpar o respaldo, o encosto, para provar sua solidez, para ver se ele era firme, né? Então, a partir da leitura deste primeiro fragmento, né, vem essa atividade. Que ocorre em esse primeiro párrafo do cuento que motiva a continuação da narrativa? O que acontece? Qual é o motivo dessa narrativa continuar, então? Vocês vão pensar um pouquinho, vão responder a essa questão. E em la B, analisando a estrutura do gênero cuento, esta primeira parte que lemos se trata de la introdução do cuento, el nudo, desenlace ou o desenvolvimento do conto, ou se trata de la conclusão. Então, um tempo aí para vocês e já voltamos para corrigir.
Bien, chicos, entonces, a ver cómo se quedaron ahí sus respuestas. ¿Qué ocurre en esse primeiro párrafo? O que acontece que motiva a continuação? Qual que é o pretexto para o nosso conto continuar, né? O protagonista encontra um diário. Então, a gente tem aí, nessa primeira parte do conto, a introdução, né? O começo, onde nós já vamos aí sendo situados a respeito do personagem, do protagonista, qual que era a profissão que ele tinha, o que ele fazia, e o principal, né, que é o ato de encontrar ali, escondido ali num móvel antigo, por acaso ele encontra esse diário. Vamos continuar com a leitura. Esse dia se quedou hasta tarde em el negocio, leyendo en la trastienda, atrás da loja, né, el diário íntimo a la luz de la lámpara inclinado sobre el escritorio. El diário revelava dia a dia os problemas sentimentales de sua autora e el mueblero, que era um homem inteligente e discreto, compreendió enseguida que a mulher havia vivido dissimulando sua verdadeira personalidade e que, por um azar inconcebível, ele la conhecia muito melhor que as pessoas que haviam vivido junto a ella e que apareciam mencionadas a menudo com frequência em el diário. El mueblero se quedou pensativo. Durante um bom tempo, a ideia de que alguém pudiese ter em sua casa, al abrigo del mundo, algo escondido, um diário ou lo que fuese, le pareció extraña, casi imposible, hasta que unos minutos después, en el momento en que se levantaba y empezaba a poner orden en su escritorio antes de irse para su casa, se percebeu, no sin estupor, sem surpresa, de que él mismo tenía en alguna parte cosas ocultas de las que el mundo ignoraba la existencia. Então, gente, a gente vai agora para a nossa próxima atividade, a gente já entra aí no desenvolvimento, em el nudo del cuento, tá? Esta parte del cuento que acabamos de ler nos muestra que el evento induce al mueblero a considerar la idea de que las personas tengan al abrigo del mundo algo escondido. Então, a partir desse momento que ele encontra esse diário, ele se percebe. Assim como essa mulher tinha esse diário, ocultava, trazia esses segredos, até mesmo das pessoas mais próximas, né? Ele começa a pensar a respeito dele próprio. Luego se dá conta que ele próprio tem coisas ocultas que o mundo ignora. Então, agora refleja e contesta. Pensa um pouquinho a respeito disso. Todos temos coisas ocultas? E se temos, por que la ocultamos? Pense um pouco a respeito, responda e já voltamos para comentar a respeito dessa atividade.
Bueno, chicos, ¿contestaron? Entonces, ¿cómo se quedaron ahí sus respuestas? A ver aí se quedaram parecidas. Todos temos coisas ocultas? Eu coloquei assim que sim, eu acredito que alguma parte de nós, em algum momento, nós ocultamos coisas das pessoas que vivem ao nosso redor, das pessoas, dos nossos familiares ou amigos. E daí a pergunta seguinte, se temos, eu coloquei que sim, por que ocultamos? Porque tem coisa que a gente não conta para ninguém. Por medo ao juízo de las personas. Então, por medo dos julgamentos, né? De repente você tem medo de ser julgado, de alguém ir contra um ponto de vista, até mesmo uma opinião sobre alguma coisa, você oculta, você às vezes não fala, se cala, guarda para si. Então, em algum momento, nós sempre temos aí a nossa intimidade, algo que é muito pessoal nosso e que nós preferimos não compartilhar, ocultar de los demás. Vamos continuar então com a leitura do nosso conto? Em sua casa, por exemplo, em el altillo, lá em cima no sótão, entre revistas viejas e trastos inúteis, el mueblero tinha guardado um rollo de bilhetes. Tenha aí em mente já que esses bilhetes aí se tratam de cédulas em dinheiro que iba engrossando de tanto em tanto e cuya existência hasta sua mulher e seus filhos desconheciam. El mueblero não podia dizer de um modo preciso com que objeto guardava estes bilhetes, pero pouco a pouco lo foi ganando a desagradável certidumbre, a certeza de que sua vida inteira se definia não por suas atividades cotidianas exercidas à luz del dia, sino senão por esse rollo de bilhetes que se carcomia em el desván, no sótão, né? Esse rolo de dinheiro que ia aí se desgastando, guardadinho ali no sótão. Sobre a atividade 3 agora. Em essa parte do texto, nos chama a atenção el hecho de que lo que el protagonista guarda es dinero y él mismo no podía decir de un modo preciso con qué objeto, por qué guardaba esos billetes. Se queda claro lo que traía verdadeira satisfação para ele? Fica claro para você a partir dessa leitura o que trazia satisfação para esse homem, para o nosso personagem principal? Porque ele não podia explicar o motivo de guardar esses bilhetes. Porque ele mesmo não conseguia, né, explicar por que eu guardo. Será que é para economizar? É para ter uma segurança para o futuro? São algumas hipóteses, mas parece que não, porque ele não conseguia dar essa explicação de imediato. Pense um pouquinho e já voltamos para refletir um pouquinho a respeito dessa questão.
Listo, chicos? Entonces, a ver, la actividad 3, la corrección. ¿Se queda claro, entonces, lo que traía verdadera satisfacción para él? Sí, por algún motivo le daba satisfacción guardar los billetes, ¿bien? ¿Por qué él no podía explicar el motivo de guardar esos billetes? Eu coloquei ali que ele não se conhecia, na verdade ele não tinha autoconhecimento. Em algum momento da vida ele se distraiu com os afazeres, com seu dia a dia e parou de pensar em si próprio, porque ele existia, essas questões, qual que é o meu objetivo de vida, o que me satisfaz, o que me traz alegria. Então, muitas vezes é importante em algum momento da vida nós pararmos e nós pensarmos um pouquinho a respeito de nós mesmos e nós nos conhecermos, porque a partir desse nosso autoconhecimento nós podemos entender melhor as outras pessoas, nos relacionarmos melhor com elas, certo? Então, vamos à leitura, vamos ler um pouquinho mais. De todos sus actos, el fundamental era sin dúvida, el de agregar de vez em quando um bilhete al rollo carcomido. Então, isso que era importante. De vez em quando, ele acrescentava ali uma cédula em dinheiro a mais. Durante a cena, durante o jantar, el mueblero se puso a observar a su mujer por primera vez después de 30 años. Le venía a la cabeza la idea de que también ella debía guardar algo oculto, algo tan propio y tan profundamente hundido que aunque ella misma lo quisiese, ni siquiera la tortura podría hacérselo confesar. Entonces, terminamos aí, concluímos a leitura do conto de Juan José Saer, tá? Temos aí a conclusão e a gente observa aí que a partir do momento que ele observa o comportamento dele, a pessoa, o íntimo dele, ele começa também a observar a sua esposa, começa a pensar o que ela traz consigo, guardado, que ela não compartilha comigo. Temos acá uma conclusão a respeito de nossa leitura. Después de leer el diario íntimo, el protagonista reflexiona sobre sí mismo. Por lo tanto, el mueblero del cuento en cuestión comprende, por medio del descubrimiento del diario íntimo, la opacidad que rodea al conhecimento de los outros. Então, ele percebe aí, a partir desse evento, de encontrar esse diário, de refletir que todos trazem coisas ocultas, ele percebe que nem tudo está tão claro, que nem tudo é falado, que nem tudo é mostrado. O personagem de Saer, do nosso autor, descobre que, em efeito, podemos ser enganados ou, em outras palavras, abstraídos do conhecimento de certos atributos de los outros. Então, a gente conclui aí que nem sempre nós conhecemos as pessoas. Às vezes, quem está mais próximo, uma pessoa íntima, de repente você acha que conhece, mas você não a conhece. Vamos fazer o nosso quiz agora? De acordo com este fragmento, esse dia se quedou hasta tarde leyendo em la trastienda el diário íntimo. A partir desse pedacinho do texto. Temos uma narração em primeira persona ou terceira persona. Então, você vai ler aí esse fragmento, vai analisar e vai ver, né, que tipo de narrador nós temos, é uma narração em primeira ou terceira pessoa. E em la 2, qual é o contenido do diário? Las aventuras de uma senhora, los problemas sentimentales de sua autora ou la vida sentimental del mueblero? Um tempo para você responder nosso quiz e já voltamos para corrigir.
Muy bien, chicos. A ver, entonces, ¿cómo se quedó nuestro quiz? De acuerdo com este fragmento, nós vemos que a narração é hecha em terceira persona. Como que a gente observa isso? Veja, esse dia se quedou. Então, ele se quedou. O narrador contando para nós, né, o que aconteceu. Então, aí, por esse pedacinho, por essa partícula do texto, a gente consegue observar. Ele se quedou, né? Não aparece ali ele pronome, mas pela palavrinha se, nós observamos que a narração é feita em terceira pessoa. Nós temos um narrador observador. E em número 2, qual é o contenido do diário? Os problemas sentimentales de sua autora. Então, em la clase de hoy hemos estudiado el cuento Al Abrigo, de Juan José Saer, um grande escritor argentino. Ele fica apenas atrás de Borges, que é outro grande autor argentino. E temos acá esta parte do texto. Ele mesmo tinha, em alguma parte, coisas ocultas de las que o mundo ignorava a existência. Uma parte bem importante aí do conto que nós analisamos. Muitas graças por tua atenção. Espero que você tenha aí leído, compreendido o texto. Que te vaya bien. Hasta luego.